É o fim da cultura. Esse é o terceiro episódio da série Desmascarando o Patriarcado. E nesse vídeo eu vou explicar como que o patriarcado está há milhares de anos articulando uma enorme devastação cultural ao redor do mundo. Lembrando que no capítulo anterior eu falei sobre os pilares que sustentam o patriarcado, sendo um desses pilares o colonialismo. E eu expliquei que o colonialismo ele funciona a partir do apagamento cultural e da devastação territorial. Então, para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nesse processo de devastação cultural, eu achei que seria importante começar tentando explicar o que é cultura, para que fique um pouco mais claro o que é exatamente que o colonialismo está devastando e como que isso nos afeta. É lógico que encontrar um único significado para a palavra cultura não é uma tarefa fácil, porque essa expressão ela assumiu uma complexa teia de significados. Mas eu vou explicar a forma como eu compreendo a cultura e espero que faça sentido. Cultura é uma palavra que vem do latim e o seu significado original tem relação com a prática de plantio. A cultura ela seria o resultado do ato de cultivar, ou seja, a colheita. Então, cultivar seria plantar e cultura seria a colheita, ou os alimentos. No entanto, o significado da palavra cultura não para por aí. Ele engloba uma série de outros sentidos, como cuidar, cultuar. E não parece difícil entender por que a palavra cultura tem relação com a palavra cuidado. Porque se pensarmos com muita atenção na prática de plantio, ela é um ato de cuidado, que envolve a preparação do solo, a escolha do período certo para plantar, o plantio das sementes, a irrigação. Então, cultivar é cuidar. Mas, ao mesmo tempo, a palavra cultura se relaciona com a palavra culto, ou cultuar. E se pensarmos com atenção, cultuar é reverenciar algo, ou reverenciar alguém. E quando pensamos em reverência, pensamos em respeito. E respeito também é cuidado. Então eu penso que a cultura de um povo, ela é o alimento sagrado, é aquilo que foi cultivado e colhido por aquele povo, para que ele possa se nutrir. É aquilo que alimenta não só o corpo, mas que promove a comunhão entre o corpo e a alma. Portanto, a palavra cultura ela pode ser uma denominação para os alimentos que são cultivados na roça, para o artesanato criado por um povo, para a música, para os ritos, para os saberes, para as brincadeiras, para os seres espirituais cultuados por esse povo e até mesmo uma denominação para o próprio território onde vive esse povo. Tudo que nos rodeia faz parte da nossa cultura, incluindo árvores, animais, rios e tudo aquilo que a gente nem consegue ver. A cultura, ela é o elo que costura todas as diferentes dimensões de um povo. É o equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual. E após explicar essa forma como eu vejo a cultura, quando voltamos a olhar para o colonialismo e pensar que trata-se de um sistema de apagamento cultural, isso significa que estamos lidando com um sistema que opera nos mais altos graus de perversidade. E isso é perigoso. Por isso eu criei essa série, porque eu percebi o quanto era importante entendermos do que se trata o patriarcado, do que se trata o colonialismo, para que a gente saiba onde é que a gente está pisando e para que a gente consiga entender como que esse sistema nos afeta. Então, quando restabelecemos o elo com a nossa cultura, restabelecemos o elo com a nossa dimensão poética. E um povo sem poesia é apenas um exército de robôs. Portanto, o primeiro passo para não deixar que a nossa cultura desapareça por completo é entendermos o que é a nossa cultura. Então, eu deixo aqui um apelo para que busquem a cultura da sua região, o artesanato, as músicas, as árvores, os rios. Reaprendam sobre o seu território, porque não existe espiritualidade sem cultura, não existe fé sem cultura, não existe arte sem cultura, não existe política sem cultura. Sem cultura não existe nada. Quando o colonialismo apaga a nossa cultura, ele está arrancando o nosso alimento sagrado. Percebe que o que nós estamos vivendo hoje é exatamente a mesma coisa que viveram os povos das antigas aldeias pré-históricas que foram invadidas e saqueadas por povos nômades? Olhar para as origens do patriarcado nos mostra que desde o início ele foi um sistema devorador, porque perceberam que ao saquear os alimentos das aldeias, enfraqueciam aqueles povos. E identificaram ali uma oportunidade de tomar muito mais que comida, de tomar a alma daquele povo e dominá-lo por inteiro. E é isso que nós continuamos vivendo até hoje. Só que ninguém aguenta mais. O colonialismo devorou camadas tão profundas da nossa identidade que já não temos mais referência de onde buscar um sopro de cuidado ou de cultura.
o patriarcado nos esvaziou. Ele é um sistema de esvaziamento. E é por isso que a nossa espécie vive um profundo vazio existencial. A cultura é a fonte geradora de força de um povo. Vivemos em um tempo que nos pede força e estamos todos exaustos. Mas somos capazes de restabelecer essa força quando restabelecemos o elo com o cuidado, com a nossa cultura. Se essas histórias estão fazendo sentido para você, então curte, salve esse vídeo para que os próximos cheguem até você. Compartilha para que cheguem a mais pessoas. Até mais.